Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem aí. Essa é a nossa primeira transmissão ao vivo aí, pelo Guia DBA. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito comum no dia a dia de um DBA, no dia a dia de um desenvolvedor de banco de dados, que é sobre tuning, sobre performance. O DBA, por se tratar de tarefas mais administrativas de banco, ele não cria, mas ele sofre com a performance do banco de dados. Uma consulta mal feita, com uma péssima performance, acaba interferindo no dia a dia de um DBA, quer queira, quer não. Então, esse aí é um tema que tanto o DBA quanto o desenvolvedor, se você é desenvolvedor C#, mas você desenvolve para SQL Server, então com certeza você teria que ouvir essa nossa aula. Eu vou passar por alguns pontos rápidos, porque também não dá para eu estar abrangendo muita coisa aqui. Vou falar um pouco sobre mim, sobre o que eu faço hoje em dia. Meu nome é Thiago Cruz, eu sou consultor SQL Server, sou também DBA SQL Server, sou instrutor de curso SQL Server. Aqui comigo, quem está me acompanhando é o Alexandre Corvelo, que também é cofundador do Guia DBA, e vai estar passando aqui para vocês um pouquinho da experiência dele também, e falando um pouquinho sobre ele. Está aqui ele, para vocês conhecerem. Boa noite aí, pessoal. Meu nome é Alexandre, eu sou DBA SQL Server, sou consultor de banco de dados, trabalho com isso aí há mais ou menos uns 5 anos, e espero poder contribuir aí com vocês nessa primeira aula, que a gente possa aí esclarecer pontos importantes sobre tuning. E eu vou estar dando suporte aqui para o Thiago e seguindo aí o nosso planejamento através dos nossos slides. Essa primeira aula aí, ela deve durar aí cerca de uns 40 minutos, até quase 1 hora, porque até não tem, nesse meio tempo, não tenho como falar muita coisa, mostrar muita coisa, na verdade. Eu tenho assim como dar algumas dicas para a gente estar mostrando alguma coisa a mais. Eu precisaria de um pouco mais de tempo. Então, vamos iniciar a nossa apresentação. Só um momentinho aqui, vou estar compartilhando com vocês aqui a tela para a gente conseguir ver a nossa apresentação. Só mais um instante. Tá aí. Eu acredito que todos estejam vendo aí os slides. Se alguém não estiver vendo, pode comentar aí que a gente verifica o que está ocorrendo. Então, tá aí o título da nossa primeira apresentação, Performance SQL Server com Guia DBA. Um breve resumo aí sobre as nossas atividades. Sou Thiago Cruz, DBA, consultor SQL Server. Importante falar também, sou MCP. O que é MCP? Eu sou um profissional certificado Microsoft, assim também como o Alexandre, também é MCP. Lá no nosso site, a gente escreveu nós fizemos um pequeno vídeo mostrando a vocês aí toda a trilha de certificação Microsoft. Se você quiser ver, está lá disponível, logo na página inicial. Então, voltando aqui sobre o nosso tema, logo na página inicial tem ali índices, trigger ou procedure e plano de execução. Quando usar, como usar e o que são. Essas são perguntas que eu espero estar esclarecendo aqui para vocês. Quando usar índice, como usar, o que é um índice, o que é uma trigger, o que é uma procedure, como usar uma procedure, qual será o que utilizar, trigger ou procedure, naquele momento que você precisaria. Estou desenvolvendo para uma aplicação e estou com uma dúvida, uso trigger ou uso procedure? O que eu faço? Eu crio um índice cluster, crio um índice não cluster. O que muda na criação de um índice cluster e o que muda na criação de um índice não cluster? E o plano de execução. Muita gente hoje cria rotinas, cria trigger, cria procedure, cria view, cria queries de consultas pesadas, mas não sabe ainda o que é um plano de execução. Não executa um plano de execução antes de criar. Então, vamos lá. Vou passar aqui para o próximo slide.
o que todo desenvolvedor e DBA deve saber sobre performance. Essa aí é uma questão que todo mundo deveria saber antes de começar a criar consultas no banco de dados. Primeiramente, vamos definir aqui. O banco de dados ele foi feito para armazenar os dados da sua empresa ou seus dados, se você tem seu ambiente aí na sua casa, para armazenar dados. O banco de dados ele não foi feito para acesso ao usuário. Uma coisa que eu falo muito quando eu ministro curso é que quando eu quero criar um campo CPF ou então um campo telefone, eu não crio máscara no banco de dados. Eu guardo a informação e quando for passar para o usuário final, eu crio a máscara para a criação disso. Por quê? Um campo CPF ele consegue se adaptar muito bem ao inteiro. Você digita os números do CPF e quando você vai passar isso para a aplicação, é desenvolvida na aplicação uma máscara para isso. Por quê? Você vai sofrer. Ou você vai criar uma concatenação, você vai concatenar uma string para abrir o parênteses, fechar o parênteses, para você escrever o 021, mais a barrinha dividindo o número, isso tudo no banco de dados. E essa questão aí você vai perder em performance. Então você manda para a aplicação o número, aqui no Rio são 9 dígitos, você manda os 9 dígitos e na aplicação você divide os números. Se você tem um CPF, você não cria no banco de dados uma máscara para o CPF ou uma string. Você não cria 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, mais 3 dígitos, traço, mais 2 dígitos. Você guarda o CPF por inteiro. Não tem a necessidade de você, não, quero guardar a informação aqui da forma correta como ela é. Não. Por quê? O usuário não vai dar um select asterisco from cliente. O usuário não vai fazer isso para acessar os dados. O usuário vai ter uma aplicação que vai mostrar os dados que acessa o banco. Beleza? Então tá aí. O que muda para a aplicação? Tá aí a resposta. A aplicação faz a formatação dos dados, não o banco de dados. Como melhorar minha query? Existem várias formas de melhorar sua consulta. Aqui a gente vai passar alguns detalhes que você pode estar substituindo no seu dia a dia. É muito importante frisar que a gente não consegue passar tudo e não vou conseguir passar para vocês o plano de execução. Se eu alterar aqui minha query, o que muda? Não, eu vou te passar aqui o que você pode substituir e que você vai ganhar um ganho de performance com isso. Beleza? Uma outra aula eu posso até estar passando aí para vocês o plano de execução, que a gente consegue ver a diferença da execução e de um caso para outro caso. Mas, assim, eu vou deixar bem claro para vocês. Mas aqui a gente vai pegar muita dica de dia a dia. Muita dica. Beleza. Como age o índice cluster ou não cluster? Não sei se todos sabem aqui, mas a gente só pode ter um índice cluster e vários índices não cluster. Eu falo sobre índice cluster e não cluster, mas eu queria tentar para vocês aí que eles não são os únicos que existem. No banco de dados existem vários tipos de índice, vários tipos de situações em que eu posso usar um índice XML, para quem trabalha com XML, e alguns outros índices, mas esses dois são mais usados. Beleza? Então, todo DBA e todo desenvolvedor deve saber como funciona. É comum você ver um desenvolvedor criar uma tabela, popular essa tabela, criar uma trigger, uma procedure, começar a manipular essa tabela e não criar um índice. É comum você ver isso. Muito, muito comum. Lá na frente, vai vir um usuário final para o DBA e vai falar assim, pô, tô com... minha aplicação aqui está muito, muito lenta. O que está acontecendo com a aplicação? Quem vai procurar isso daí vai ser o DBA. Aí vai ter que começar a debugar a trigger, vai ter que começar a debugar a procedure, comando que vem da aplicação de insert, e vai procurar isso aí. Se for para tirar um relatório, ele vai ter que começar a ver o que está causando, até ele chegar ao ponto que, de repente, se ele criar um índice naquela tabela ali, ele vai ter um resultado muito melhor. In ou not in. In e not in. Ou existe e not existe.
há uma diferença muito grande quando o SQL Server lê esses 4 carinhas aí. In é uma coisa, not in é outra, existe é uma, not que existe é outra. Sendo que a diferença de leitura é muito grande. Então, você saber o que faz o in, o not in, e como o SQL Server lê isso daí, é muito importante antes de você utilizar. Muita gente sabe que existe a função. Ah, eu sei que existe, pô, já faz isso aqui, mas não sabe a fundo para que serve. Like ou between. São duas consultas que te trazem praticamente a mesma coisa. Elas agem de forma diferente, mas colocado numa consulta, podem te retornar a mesma coisa. Sendo que agora vai a pergunta, você sabe para que qual a diferença de uma para outra? O que o SQL Server roda mais rápido? Embaixo eu faço uma pergunta. Como rodar uma consulta de 2 horas em 10 minutos? Tem como? Tem como. Eu já vi na minha vida profissional uma consulta de 2 horas rodar em 29 segundos. Mais de 2 horas, na verdade, rodar em 29 segundos. Então eu deixei para vocês aí. Vejamos no final da palestra. Esse vejamos no final da palestra o que ocorre. Com todas as dicas que a gente vai estar passando aqui para vocês, todos, altera isso por isso, o SQL Server lê isso dessa forma e aquilo daquela forma. Se você começar a juntar as peças do quebra-cabeça, a sua query de 2 horas começa a rodar em 10 minutos. Essa é a ideia da nossa apresentação. Você ter o conhecimento de como o SQL Server faz a leitura de cada um desses esquisitos. Como é que ele faz a leitura de um índice cluster, como é que ele faz a leitura de um índice não cluster. Será que é bom eu ter um índice cluster? Será que não é bom eu ter um índice cluster? Beleza, pessoal? Vamos pro próximo aí. Dicas para o dia a dia. Isso aí é para você levar aí pelo resto da sua vida profissional. Você que trabalha com SQL Server, você que quer trabalhar, você que de repente é desenvolvedor C#, não sei, .NET, que trabalha com uma aplicação em SQL Server, isso aí é dica para levar para o dia a dia. Jamais utilize select asterisco from. Jamais, jamais. De forma alguma você utiliza select asterisco from. O que é o select asterisco from? Eu quero selecionar todas as colunas, todos os dados da minha tabela. Isso para um banco pesa e muito. Não quer dizer que de repente eu estou fazendo aqui no meu banco, estou dando select asterisco from, eu tenho 10 linhas na minha tabela, está rodando em menos de 1 segundo, que eu vou jogar para produção, eu tenho 1 milhão de linhas na minha tabela em produção, que vai rodar no menos de 1 segundo. E além disso, dificilmente você vai querer o resultado de todas as colunas. Pensando aqui por um lado de aplicação. Sempre gosto de colocar aqui um caso que você usa no seu dia a dia. Numa tela de cliente, quando você vai lá, faz o cadastro. Beleza. Quando você vai tirar um relatório de cliente, vamos botar aqui, quero saber todos os clientes que compraram na minha empresa ou que se associaram à minha empresa dentro do período de 1 ano. Será que eu preciso do telefone 2, telefone 3, e-mail, e-mail 1, e-mail 2? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso da data de nascimento desse cara? Estou tirando um relatório de cliente. Será que eu preciso do telefone 3 desse cara? Aí você tem que pensar. Antes de você usar o select asterisco from, você pensa, sempre vou definir o nome da minha coluna. Sempre vou colocar a coluna que eu quero trazer. Beleza? Isso aí você deixa de forçar o SQL Server ter que ler todos os dados da sua tabela para te retornar o que você quer consultar. Beleza? Troque in e not in por existe e not existe. Esse aí é um dado muito importante. Por quê? In, eu trago o que está contido em, not in, o que não está contido. E existe também faz algo parecido com isso. Sendo que a diferença de um para o outro está no modo que o SQL Server vai te retornar isso. Qual vai ser o trabalho dele para te retornar isso? Quando eu utilizo in e not in, eu digo para o SQL Server, leia todas as linhas da minha tabela
verifica se tem esse cara, e se tiver, você me retorna ele. Isso para SQL Server tem um custo imenso. Por quê? Como eu estou falando aqui, em produção eu trabalho com 1 milhão de linhas, 2 milhões de linhas, 3 milhões de linhas. Mas em desenvolvimento e homologação eu trabalho com 1.000. Então, quando eu desenvolvo a minha aplicação em desenvolvimento, de repente essa consulta não está sendo prejudicial. Mas quando eu utilizo in e not in em produção, que tem aí 100 vezes a quantidade de linha de desenvolvimento e homologação, eu perco em performance. É super importante. Tudo que o SQL Server, que você força o SQL Server ler linha a linha da coluna, ou seja, você força o SQL Server realizar uma table scan, que é você ler todos os dados da sua coluna para te retornar um resultado, você perde em performance. O Requisite, o Not Existe age de forma diferente. Ele faz a leitura na coluna. Então eu quero tudo que exista cliente X da coluna X. Dessa forma, ele só faz a leitura daquela coluna. Beleza? Evite usar campos varchar como comparações em joins. Não sei se o pessoal aqui conhece um pouco de join. Eu também não vou poder me aprofundar muito na utilização de join. Mas join eu faço ligação geralmente entre duas tabelas, certo? Onde o campo da primeira tabela é igual ao campo da segunda tabela. Então eu quero tudo que existe em uma tabela e também existe em outra tabela. Quando eu uso varchar para comparação da minha tabela, ele vai fazer a leitura de caractere por caractere. Então vamos supor que no meu campo varchar, de um lado eu tenho a ABC, do outro lado eu tenho uma frase. Mesmo que a SQL Server não retorne essa frase, porque por eles serem diferentes, ele vai fazer a leitura de toda a minha frase para tentar me retornar isso daí. Então, isso daí você perde em performance, você perde tempo. E perde muito tempo. Geralmente, em Join, o que você faz? Você começa a substituir por chaves. Você pega a chave primária de um lado, pela chave primária de outro. Nisso, quando você já pega a chave primária de um lado com chave estrangeira de outro. Quando você faz isso, de chave primária com chave estrangeira, você já está começando a trabalhar com suas colunas que são índices. E isso você ganha em performance. Essa troca aí de campos varchar, eu quero saber o cliente que teve venda. Então eu tenho na tabela cliente o nome do cliente, beleza? E vamos supor que eu quebrei todas as regras de normalização e criei um nome cliente na tabela de vendas. Quando eu vou comparar nome cliente da tabela cliente com nome cliente da tabela de vendas, o SQL Server perde em performance. Ele vai ter que ler caractere por caractere do nome da pessoa que está comprando. Quando, na verdade, ele poderia muito bem pegar o ID cliente da tabela cliente e inserir na tabela de vendas. Você cria aí uma restrição, uma chave estrangeira, e vai estar comunicando a sua coluna ID cliente, que é um índice cluster, com a coluna ID cliente na tabela de vendas, que é uma foreign key. Você vai ganhar extrema performance aí. Extrema. Sempre que puder, utilize índice cluster e não cluster em joins e where. Essa última aí eu praticamente já respondi, né, na anterior. Foi a resposta da anterior. Quando você vai criar aí um join, ou até mesmo utilizar um where, quero o cliente tal. Selecione o cliente com o nome Thiago Cruz. Não, selecione o cliente com ID tal. A consulta vai ser diferente. Por quê? O tratamento de colunas com índice pelo SQL Server é diferente. Mais para frente a gente vai ver aí que diferença faz eu criar um índice e eu não criar um índice. Beleza? Vamos aí para o próximo slide. Pense 2 vezes antes de criar trigger. Por que isso? O que é trigger? Trigger é gatilho. Trigger é gatilho. O que a trigger faz? Vamos supor que eu crio aqui uma trigger. Sempre que ocorrer um update na minha tabela cliente, a minha trigger tem que disparar.
o que acontece com o trigger e por que eu sou um pouco contra trigger. Eu digo isso aí para a gente tentar pensar duas vezes. Será que de repente uma procedure não resolveria meu caso? Não sei. Eu falo assim, pense duas vezes, mas não quer dizer que você não deva criar. Tem necessidades aí que você deve criar. Algumas tabelas de log, de repente você tem a necessidade de criar a trigger. Sendo que, quando você cria uma trigger, geralmente você usa duas tabelinhas do SQL Server que podem te causar algum problema. Inserted e deleted. Beleza? Eu vou aqui dar essa palestra aqui, essa aula, imaginando que todo mundo conheça um pouquinho de inserted e deleted. O que acontece na inserted e deleted? Quando você vai inserir, vamos supor que eu quero fazer, acabei de fazer, comecei um legado e quero inserir aqui 10 mil registros, sendo que naquela tabela ali eu possuo uma trigger. E essa trigger utiliza a tabela inserted. A inserted e a deleted, elas não são tabelas indexadas, elas não possuem índice. E quando você vai trabalhar, você começa a elaborar alguns joins com essa tabela para inserir em outra tabela, você acaba perdendo em performance. Isso aí você acaba tendo uma perda quando você utiliza a trigger. Por isso que às vezes aí você cria uma tabela com 4, 5 triggers, você fica até com medo de inserir naquela tabela. Porque a trigger vai começar a disparar ali, às vezes ela faz mais ação do que o seu próprio insert. Sendo que quando você começa a trabalhar com uma gama muito grande de dados, você começa a ter perda de performance por causa disso. Trabalhando muito com insert e deleted. Beleza? Utilize views indexados. Para quem não sabe, eu posso criar índice numa view. Beleza? De repente eu crio uma view para me gerar um relatório e dessa view eu faço um join com uma tabela, o que não é impossível e é comum de se ver. Sendo que, se você tem a opção de criar um índice na view, crie um índice na view. Beleza? Você vai ganhar também em performance. E às vezes, eu falo aqui um pouco de trigger, procedure, view. Geralmente, para uma tabela, você tem uma trigger, uma view, uma procedure. Então, você tem muito mais objetos em torno da sua tabela, das suas tabelas, do banco de dados, do que a própria tabela. Às vezes, você tem mais procedure, trigger e view do que tabela, no geral. Beleza? Evite utilizar funções desnecessárias. O que seriam funções desnecessárias? Vou botar um caso aqui para vocês, que eu acabei de falar aí no início. O banco de dados do SQL Server ele foi feito para armazenar dados. Beleza? Não quer dizer que eu tenho que armazenar dados da forma mais bonitinha possível. Quando eu for passar para o usuário final, beleza, quero deixar meus dados bonitinhos, então eu vou utilizar minhas funções. Mas não quer dizer que toda vez que você for inserir um dado no banco de dados, você precisa utilizar um upper para que todas as linhas fiquem maiúsculas, ou que todos os caracteres fiquem minúsculos. Isso aí é perda. Você está tendo perda de performance quando você cria uma procedure de insert com várias funções desnecessárias. Você pode guardar, mas você evitar essa utilização aí constante é a melhor forma para você não perder em performance. Por quê? Às vezes você está inserindo aí 20 linhas e está usando quase 25 funções. Uso uma para tirar espaço daqui, outra para tirar espaço dali, outra para dar um upper para todos os meus caracteres ficarem maiúsculos, e um por cima do outro. Isso em cada coluna. Isso é desnecessário. Isso é desnecessário. Você passar isso para a tela, o desenvolvedor que cria a aplicação, passar isso para a tela é muito mais fácil do que você passar isso para o banco e evitar que o desenvolvedor tenha um trabalho de passar isso para a tela. Então você perde muito aí quando você vai inserir ou vai transmitir um dado que você está usando função desnecessária. Beleza?
O próximo tópico. Limite o tamanho de variáveis em procedures. Por que eu digo isso? Eu tenho o SQL Server, tudo que eu executo, ele guarda em cache. Correto? Então vamos supor, eu faço uma solicitação ao SQL Server, faço lá meu select e executo. A primeira vez que eu executo o meu select, o SQL Server guarda essa execução. E se eu for executar novamente, ele já vai me trazer a resposta. Ele não vai precisar ver a lógica daquilo de novo. Por isso, se você notar, sempre que você executa uma vez um comando, logo depois executa novamente, a segunda vez sempre vai ser mais rápida do que a primeira. Isso é lógico, isso aí você não vai ter problema com isso. Beleza? Sendo que, quando você executa uma procedure onde você não delimita o tamanho da sua variável, o SQL Server vai guardar aquela lógica. Só que daqui a pouco, você vem com uma questão para procedure que você não quer receber aquela lógica. O SQL Server vai lá, vai buscar aquela lógica, vai pensar naquela lógica e vai tentar te trazer dali a resposta para a sua questão. Sendo que o que você quer não está ali. Então foi desnecessário o SQL Server ir lá, pensar em toda aquela lógica para depois te dar um retorno que você não queria. Por isso, sempre que você for verificar aí, você limita aí. Limita o tamanho da sua variável para que não ocorra isso. Beleza? Vamos agora para o próximo slide aí. Pense. 1, 2, 3, 100 vezes antes de criar um cursor. Vamos pensar aqui. O que será que o SQL Server, todo DBA tem contra cursor? O que será? Quando eu crio um cursor, eu começo a pensar em loop. E eu começo a entrar no erro que eu citei lá na frente. Lá na frente, qual foi o erro que eu citei? Quando você cria um loop ou um cursor, você começa a fazer a provocar que o SQL Server comece a ler linha a linha. Linha a linha. E isso aí você perde muita coisa. Ali embaixo você tem uma frase. A melhor técnica que você pode utilizar para melhorar a performance de um cursor é não usar um cursor. Então essa aí já está meio que a resposta para quando eu pensar assim, poxa, um cursor daria jeito para mim. Você pode alterar um cursor por uma CTE, aí vai do caso de cada um. Mas às vezes é melhor você parar 2 horinhas para pensar como recorrer para não utilizar um cursor, do que você criar um cursor e ter 4, 5, 8 horas de dor de cabeça depois. Beleza? E sempre pensar, antes de eu desenvolver, eu paro e penso, beleza, no ambiente de produção, tá ok. Mas como será que vai estar, perdão, no meu ambiente de desenvolvimento e homologação, tá ok. Mas como será que isso aí vai retornar no meu ambiente de produção? Se eu tenho 10 mil linhas em homologação, será que eu não posso chegar a 30 milhões de linhas no ambiente de produção? Quanta gente eu tenho acessando o meu ambiente de desenvolvimento de homologação? Quanta gente eu tenho acessando o meu ambiente de produção? Beleza? E quando você começa a criar cursor, começa a criar linha a linha, você começa a amarrar a sua query. Começa a travar tudo. Aí você vai parar novamente, o usuário final vai levantar da sua cadeirinha, vai lá no DBA ou vai abrir um chamado. Pô, tô com um problema aqui. Até você achar que é um cursor, que é um loop que está executando uma table scan, você está lendo todas as linhas da sua tabela, pode te dar um problema muito maior. Muito maior. Então é melhor você parar 1, 2 horinhas e evitar de usar o cursor, porque você tem a dor de cabeça depois de parar 2, 3 horinhas para usar um cursor. Beleza?
Então vamos para a próxima aí. Tá aí a resposta aí da nossa pergunta lá de trás. Como otimizar uma query de 2 horas para 10 minutos? Primeiro ponto, não sei se todo mundo conhece. Entendendo o plano de execução. Não sei se todo mundo já executou aqui o plano de execução do SQL Server. O SQL Server, o Management Studio, eu acho ele uma ferramenta muito intuitiva. Para mim, ele ganha das ferramentas que tem aí para os outros bancos. Claro que cada um vai defender o seu banco aí nessa questão, mas eu acho assim, o Management Studio muito intuitivo com o usuário, ou com o DBA, ou com o desenvolvedor e tudo mais. Então, quando você está desenvolvendo a sua query, verifica o plano de execução, verifica o que está causando maior lentidão, o que o SQL Server está sofrendo mais para executar e tenta uma alteração. Beleza? Para quem não conhece o plano de execução, depois eu vou passar para vocês aí. Posso escrever um artigo, então passando uma próxima videoaula, como está o plano de execução. Mas é muito importante você estar acompanhando o que está ocorrendo no seu plano de execução. No plano de execução você consegue ver onde está tendo uma table scan, onde de repente você poderia substituir por uma coluna com índice, onde você poderia criar um índice. Você consegue ver tudo isso daí num plano bonitinho. Bonitinho, a SQL Server te dá tudo, te dá a planta todinha. Beleza? Então você vai diminuir a sua dor de cabeça posterior. Segundo ponto, criando um plano de indexação. O que acontece? Você vai ler alguns autores aí que vão dizer aí para você que toda tabela deveria ter um índice cluster ou um índice. O que acontece? Uma tabela sem índice é uma tabela RIP, é uma tabela morta. Por que isso? A diferença de leitura do SQL Server para o plano de execução, o que acontece? Quando eu não tenho um índice na minha tabela, o que o SQL Server faz? Vamos pensar aqui num cenário, até coloquei isso aí para minha turma do curso. Vamos pensar aqui numa livraria. Você entra numa livraria e você tem 1000 livros dentro da livraria. Sendo que você só quer um banco de dados, banco de dados, SQL Server 2014. Quero só esse livro. Saiu há pouco tempo, foi lançado há pouco tempo. O cara fala assim para você, poxa, cara, tem esse livro aí, tem um só que você procura aí. Você entra na livraria, você vê que não tem divisão de setor de informática, também não tem divisão de setor de banco de dados. Olha o tempo que você vai perder procurando entre 1000 livros, um livro. Isso é o que a SQL Server faz quando você vai fazer uma leitura numa tabela sem índice. Ele vai procurar entre 1000, um caso. O que acontece quando você cria um índice? Quando você cria um índice, a sua livraria, botando aqui a modo de exemplo, muda. Por quê? Nesse exato momento você criou um setor de banco de dados, um setor de informática e um setor de banco de dados. Você organizou a forma como seus livros estão agrupados. Ou então você organizou, melhor, os livros em ordem alfabética. Quando o SQL Server for fazer a leitura dessa tabela, ele vai pegar qual livro que você quer, banco de dados SQL Server 2014. Ele vai lá no B e vai buscar. Existe aí alguns modos, vou tentar passar para vocês depois, para a gente entender melhor a leitura de uma tabela indexada. Como o SQL Server faz a leitura disso? Vamos pensar aqui, vou botar um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui um dicionário. O que eu tenho no dicionário? Eu tenho tudo guardado em ordem alfabética. Então, eu sei que o dicionário está em ordem alfabética. O SQL Server sabe que a tabela tem um índice. E eu estou procurando a letra P.
Quero saber o sentido da palavra plano. Estou procurando plano. O que o SQL Server faz? Ele vai começar do A para chegar ao P? Não. Ele abre o dicionário no meio, procura. Está no P? Não. Mas estou próximo. Se eu voltar a 1, ou se eu for 1, eu chego mais próximo. Então ele vai abrir o meio de novo. Até ele chegar na palavra P. E assim consecutivamente até chegar a palavra plano. O que é muito mais fácil do que ele abrir a primeira página de A, mesmo sabendo que tem ordem alfabética, e ir desfolhando o dicionário. Então o SQL Server, ele sabe que a sua tabela tem um índice. E a procura pelo valor que você deseja, quando você usa uma coluna indexada, a sua procura é diferente. Então esse é o sentido de você criar um índice numa tabela. Para você organizar os dados. Beleza? Também tem a forma como você guarda essa informação na página de dados também é diferente. Não sei se todo mundo aí sabe, mas o SQL Server guarda tudo em páginas de dados. Cada página de dados contém 8 bytes. Você perde um pouco aí para cabeçalho, que ocupa um pouco desse espaço aí, mas tudo que você vai inserir no SQL Server é guardado em página de dados. Quando você cria um índice na sua tabela, você começa a guardar esses dados de formas diferentes. E quando você utiliza fill factor na criação do índice, geralmente o pessoal cria aí o índice, coloca lá fill factor 90, 75, mas não sabe para que serve o fill factor. O fill factor serve para quê? Eu criei um índice com fill factor 90. Eu quero dizer que eu guardo informações até ocupar 90% da minha página e guardo um espaço de 10% da minha página para as próximas inserções de dados. Beleza? Estou falando aqui resumidamente sobre o fill factor, porque, como a gente combinou aqui, não posso me estender muita coisa, porque eu vou tentar levar a aula aí por uns 40 minutos até 1 hora de aula. Mas assim, a gente já tem um artigo lá sobre fill factor no nosso site, se você quiser e tiver interesse, está bem explicadinho como usar o fill factor para agregar nesse ganho de performance de índice, de utilização de índice. Então tudo isso é um plano de indexação. Você parar e pensar como eu posso criar um índice, qual a melhor forma, onde criar um índice, será que ele é cluster, será que ele é não cluster? Só para você saber aí também. Quando você cria um plano de indexação, você pensa no índice cluster, você tem que ter muito cuidado. Perdão, parei aqui só um minutinho para tomar uma água. Você tem que ter muito cuidado. Qual é o cuidado que eu tenho que ter quando eu vou criar um índice cluster? O índice não cluster, eu posso criar vários na minha tabela. Minha tabela tem 100 colunas, eu quero 90 como índice não cluster. Eu posso criar. Mas minha tabela tem 100 colunas, eu só posso criar um índice cluster. Muitas das vezes, 90% das vezes, a sua chave primária já é o índice cluster. Mas se você quiser criar sua chave primária sem ser um índice cluster, você também tem essa possibilidade. Beleza? Sendo que criei minha tabelinha. Criei lá a minha chave primária. Índice cluster. Beleza? E tem algumas regrinhas aí para a gente estar criando também índice. Não é de qualquer forma. Eu não posso ter campo duplicado. Não posso ter campo nulo. Beleza? Quando eu vou criar esse plano de indexação aí, tem que pensar em tudo isso. Evitando table scan. Como eu falei aqui, table scan é quando você faz a leitura de toda a sua tabela para te retornar um resultado. Eu quero um cliente, ele é o último, mas eu não sabia disso. Eu fiz o meu SQL Server de toda a minha tabela para achar um cliente. Como é que eu consigo verificar uma table scan? Qual a forma mais fácil de eu verificar isso daí? De repente estou fazendo uma consulta aqui e eu não sabia que ia gerar uma table scan, plano de execução. O plano de execução vai te retornar. Quando você está fazendo uma table scan, vai te retornar quando você deveria trocar
uma cláusula, uma coluna ou outra por um índice. De repente, se eu fizer um join, na verdade, quando às vezes você faz algumas consultas, que na verdade o SQL Server entende aquilo ali como um join. Se você for olhar o plano de execução, vai entender como um join. Beleza? Opa, fala aí pessoal, tudo tranquilo? Infelizmente a gente teve um probleminha aí no... Não sei se foi com o YouTube, com a nossa conexão aqui, nós tentamos também recorrer ao Wi-Fi, também eu tô com rede, mas infelizmente nossa primeira aula aí teve uma pausa nos 40 minutos. Eu vou estar tentando trazer aí informação que vocês não pegaram, bem rapidinho, bem resumidinho, e vamos ver se a gente parou aí no mesmo ponto. Pelos comentários que eu vi aqui, a gente parou no assunto de tablescan, que é uma tablescan, você evitar de utilizar informações que venham trazer para o banco de dados, que ele tem que fazer uma tablescan para buscar isso aí. Um exemplo disso que eu dei aí é você usar, eu tenho o nome do cliente e eu tenho na tabela cliente e tenho o nome do cliente na tabela de vendas. Só aí eu já quebrei uma regra de normalização. Nesse caso eu não poderia ter o nome de cliente na tabela de vendas, mas vamos supor que eu tenha. Eu vou procurar Thiago Cruz. Thiago Cruz na tabela de vendas é o último. Ele foi o último cara que saiu da minha loja. Eu trabalho há 10 anos vendendo. Então você imagina se você tiver que fazer uma tablescan na tabela de vendas, procurando pelo nome Thiago Cruz, e o SQL ter que se você forçar o SQL Server a ler isso, você vai estar executando uma tablescan. Beleza? E como é que eu consigo verificar isso da melhor forma possível antes de ir para a produção? Antes do meu usuário final sentir o peso de fazer uma tablescan. Chegamos ao ponto 1 do nosso slide. É onde você vê o plano de execução. Que você tem a noção que o seu SQL Server está forçando o SQL a criar um tablescan para te retornar um resultado somente. Então, o ponto 1, 2, 3, 4 e 5, eles fazem parte do mesmo plano. Assim você consegue diminuir uma consulta de 2 horas para 10 minutos. Você matando esses casos. Um outro caso aqui, o nosso ponto 5 aí, né? Pool de memória. O que é o pool de memória? A parte de cache do SQL Server que guarda meu plano de execução. Ela funciona muito bonitinho. Eu executo minha query uma vez, ela guarda o plano de execução para caso eu execute novamente, ela tem um retorno mais rápido disso daí. Beleza? Então vou colocar uma situação aqui para vocês, para a gente começar a entender em que momento isso aí começa a agir contra mim. Eu tenho uma procedure, minha procedure tem alguns ifs. Geralmente eu digo aí, implico um pouquinho com o desenvolvedor, que o desenvolvedor adora usar if variável, isso aí é demais. E você começa a criar alguns ifs dentro da sua procedure. Se isso acontecer, se isso acontecer, se isso acontecer, e vai criando vários ifs. Se. O que acontece? O SQL Server, quando você executa a primeira vez a procedure, ele vai executar todos aqueles sis e vai guardar esse plano de execução. Quando você for executar novamente essa procedure, o SQL Server vai passar por todo o seu plano de execução para trazer de repente algo que poderia estar no primeiro se, no primeiro if. Então é legal aí você parar e analisar qual forma que eu tenho aí, Thiago, para recorrer aí para eu não estar passando por essa situação. Eu posso simplesmente recompilar minha procedure toda vez que eu for executar. Eu não tenho necessidade de dropar minha procedure para criar de novo. Não é isso que eu estou dizendo a você. Para a procedure existe uma função que toda vez que você executa ela, você recompila essa ideia aí de execução da procedure. Beleza? Então eu costumo usar isso daí quando começa a ter 6, 7 ifs. Então eu começo a usar isso aí em procedure. Tem outros casos também que você vai de repente ter a necessidade de que isso ocorra. Mas aí você tem que entender o plano de execução, tem que entender como funciona
a leitura do SQL Server sobre o seu plano de execução, sobre o seu código, beleza? E o último passo aí do nosso slide é: não se esqueça de nenhum passo anterior a esses, dos slides anteriores. Por quê? Não adianta ter um belo plano de indexação se eu não uso índice. Eu não uso índice, eu uso o nome do cliente para minha consulta, entendeu? Então a ideia é você se atentar para todos os planos anteriores antes de começar a executar. Beleza, tem um ótimo plano de indexação, mas de repente num ponto ou outro eu não vejo meu plano de execução e está dando pau. Então, tudo que está no slide anterior vai complementar o que foi passado no último slide. Então, na verdade, se eu puder trocar not in por exist, not exist, uma boa prática. Like, between, saber quando usar, trigger, procedure, coluna inserted, coluna deleted. Na verdade, você tem que saber como isso funciona para você conseguir atestar o que é melhor para um caso, o que é melhor para outro. Beleza? Estou finalizando aqui nossa primeira aula. Infelizmente a gente teve um probleminha. Espero que a próxima a gente já não tenha esse problema. Queria deixar para vocês aí, muito obrigado por estar aí assistindo a nossa videoaula e tudo mais. Queria pedir aí a presença de todos numa próxima videoaula que a gente provavelmente deve estar fazendo aí. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Procedure, a gente vai estar lançando alguns artigos no nosso site aí. Nosso site é www.gdba.com.br. Hoje já existe alguns artigos lá sobre performance, mas a gente vai estar lançando mais alguns artigos. Não deixa de acompanhar nosso site, agora está voltado totalmente para SQL Server. A gente tem lá cerca de quase 200 artigos, então você pode usar isso aí como um site de busca para você aí. Você vai estar vendo muita coisa legal. A gente também está nas redes sociais, então quem quiser procurar aí pela gente, você pode entrar em contato com a gente também pela rede social. A gente tem a nossa página lá no Facebook, GDBA. Além disso, você pode estar entrando em contato com a gente. A gente tem o nosso e-mail aí que fica livre para caso você queira entrar em contato com a gente, que é o contato@gdba.com.br. Então eu estou esperando você aí, estou esperando seu e-mail, seu comentário aí no nosso vídeo, o que a gente pode melhorar aí, beleza? Então estou esperando você aí. Se tiver alguma dica também para a próxima aula, pode mandar pra gente. Valeu, pessoal, obrigado. Peraí.